verdade, ação correta, paz, amor e não violência. Esses são os 5 valores humanos que o nosso mestre Satya Sai Baba nos ensina. E eu gostaria de comentar um pouco sobre o que eu compreendo sobre esses 5 valores humanos. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, curte. Se você ouvir esse vídeo até o final e tiver uma opinião diferente, então deixe nos comentários também. Então, sobre verdade, o que eu compreendo é: nosso mestre, na verdade, nos ensina que ela deve vir de dentro do nosso coração, porque a verdade é Deus e Deus está dentro do nosso coração. Então, quando nós permitimos manifestar essa divindade interior, então da nossa boca também sairá apenas a verdade. Então, muitas pessoas não percebem, não deixam manifestar a divindade interior e por isso muitas vezes manifesta apenas a parte humana que existe em nós, porque na nossa mente acontece um processo de programação mental, onde aquilo que nós aprendemos do sistema, seja através da ciência, seja de uma religião, ou seja até mesmo de uma formação em uma escola convencional, nos programa a ser pessoas que vão alcançar determinado resultado na nossa vida. Isso é PNL, isso é programação neurolinguística, e que nos dá uma certa lavagem cerebral e nós passamos a acreditar que nós somos ou um engenheiro, ou um médico, ou um físico. Nós somos aquele rótulo e não tem nada de errado em trabalhar nessa área. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não tem algum problema em trabalhar em alguma dessas áreas, mas acreditar que nós somos apenas isso pode limitar aquilo que você é capaz de vivenciar na sua vida aqui. E, portanto, quando você manifesta essa divindade interior, então aquilo que sai da sua boca também, aquilo que está no seu coração, é algo muito mais transcendental, muito mais iluminado. Então, o que vai sair da sua boca também é a pura verdade. Além disso, essa verdade ela tem que ser sintonizada de várias formas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que você pensa na sua mente, aquilo que você fala com a sua boca e aquilo que você faz com as suas mãos devem estar em sintonia. Então essa manifestação divina que vai acontecendo na nossa vida de uma forma integral, por completo, ela deve ter essa harmonia para que nós possamos manifestar a verdade em todas essas características diferentes, tanto na nossa fala, quanto no nosso pensamento, quanto nas nossas ações também. Então isso é manifestar a verdade em sua forma mais completa. Além disso, o nosso mestre nos ensina sobre a ação correta. E aí eu gostaria de relembrar alguns ensinamentos do nosso querido Siddhartha Gautama, que em seu caminho óctuplo ele nos ensina sobre as suas sendas, e uma delas é o modo de subsistência. Como eu estava falando, muitas pessoas são engenheiro, médico e assim por diante, ou seja, a forma como essa pessoa trabalha para ter o seu sustento. Então, muitas vezes as pessoas estão trabalhando em algo que, de uma forma ou de outra, pode acontecer de prejudicar a vida de alguém. Por exemplo, trabalhar com cigarro é algo que alguém vem e compra, mas isso vai fazer mal à própria pessoa. Então, vender cigarro ou trabalhar, por exemplo, em um matadouro. Eu já vi uma história de uma pessoa que trabalhava no matadouro e começou a assistir as palestras do Laércio, que é um outro mestre espiritual que eu tenho também, e aí depois já não tinha mais interesse em trabalhar em matadouro e mudou toda a sua vida, toda a sua forma de trabalho, ou seja, o modo de subsistência. Então, passou a transformar a sua vida, esse modo de agir. Então, a ação correta, ou seja, o que eu faço nas minhas 24 horas por dia? Onde eu trabalho? O que eu faço com o meu tempo livre? Será que aquilo que eu faço com a minha vida de alguma forma prejudica alguém ou até mesmo um animal, um ser vivo? Porque nós não deveríamos nos colocar acima dos animais como se nós fôssemos mais importantes. Então, da mesma forma que seria prejudicial tirar a vida de um ser humano,
tirar a vida de um animal também não é nada interessante. Nós podemos aprender o vegetarianismo também com o nosso mestre Sai Baba. Então, agir corretamente nas 24 horas que nós temos no nosso dia. E o terceiro dos 5 valores humanos é a paz. E eu acho muito engraçado a forma como um dos nossos amiguinhos das estrelas nos ensinam sobre a paz. E se você não conhece, é porque eu também sou aluno do Laércio Fonseca, que gosta muito de falar sobre o universo. Então, não apenas sobre o planeta Terra, mas será que existe vida fora da Terra? Então, ele que tem contato com os amigos das estrelas, que vieram de muito longe, para nos orientar também. Se você gosta desses assuntos, então continue nesse canal, porque eu falo muito sobre isso também. Conheço o Laércio Fonseca, se você conhece apenas o Sai Baba. Então, um dos nossos amiguinhos das estrelas nos falam assim: o ser humano primeiro constrói prédios e depois derruba. Muitas vezes também ele quer implementar a sua paz destruindo o próximo. É por isso que ele constrói prédio e depois derruba. Como, por exemplo, o que significa uma política, que é um dos casos mais fáceis de tentar perceber essa forma como o ser humano quer implementar a sua paz. Um partido político, acha que vai ser melhor do que o outro e muitas vezes quer ir lá e destruir o outro partido político, por exemplo. Porque isso acontece em várias outras áreas também. Estou citando a política porque todo mundo sabe que existe uma certa sujeira lá, né? Então, assim, as pessoas querem impor a sua paz à força, muitas vezes destruindo o inimigo, digamos assim, para que a sua paz, isso é ego, não é mesmo? Ele acha que a sua paz é melhor do que a outra, então ele vai e destrói o outro para que ele consiga reinar sozinho. Por isso que constrói prédios, cria uma guerra porque não está vivendo em paz de fato e com um discurso que muitas vezes parece encantar as pessoas, porque as pessoas se deixam viver apenas por discursos bonitos, pela persuasão. Quando você ouvir um discurso bonito, nunca se deixe ser influenciado por ele. Procure de fato o que está por trás daquilo. Inclusive, tudo que você ouvir de mim, passa a me conhecer melhor. Saiba quem sou eu, saiba se de fato eu aplico o que eu faço. Procure conhecer um líder religioso que porventura você tenha, ou alguém que venha querer contar alguma história para você nunca deixar ser influenciado apenas pelo que as pessoas estão falando, porque, por exemplo, na política, muitos políticos convencem as pessoas, encantam elas, e por isso que muitas vezes acontece a guerra, porque cria um grupo que acredita em uma verdade, que aquela é a forma de, por exemplo, viver melhor, ter mais paz, mais um partido político, né, que tem as suas ideias e quer implementar isso à força, muitas vezes até destruindo um outro partido político, ou, por exemplo, nas guerras entre nações, um país vai lá e domina o outro. Então é por isso que o ser humano constrói prédios para depois destruir. E muitas vezes cria um discurso que coloca lá a paz no meio. E isso não faz sentido nenhum, uma vez que a verdadeira paz ela acontece quando nós apenas sentamos pacientemente e esperamos que ela venha a surgir. Assim como em uma outra metáfora, no budismo nós também podemos aprender. Quando nós queremos acalmar a nossa mente para descobrir o que é a verdadeira paz, nós apenas precisamos, por exemplo, sentar à beira de um riacho que em algum momento pode ter sido agitado. É com a nossa mente estressada, tensa, agitada, que muitas vezes está cheia de pensamentos, preocupações, coisas do dia a dia, e, portanto, não estamos sentindo paz. Mas assim como um riacho que pode estar agitado, tem muita terra na água, a água está suja, se nós apenas sentarmos e esperarmos, essa poeira, essa sujeira, ela naturalmente ela vai abaixando, até que ela fica lá no fundo e as águas passam a ficar claras, brilhantes, para que nós possamos saborear dessa água limpa no riacho, assim como nós podemos saborear de uma mente muito mais pacífica se nós apenas, da mesma forma, esperarmos
que a paz se manifeste naturalmente, sem eu tentar impor, sem eu tentar obrigar que seja a paz imposta na vida dos outros para que eu possa ter paz. Então, esperar é a melhor forma de permitir que a paz aconteça. É isso que eu entendo sobre paz. Agora, o próximo dos valores humanos é o amor. E o amor é algo tão fora da caixa, é algo tão sublime que seria difícil tentar explicar tudo isso. Eu sempre procuro dizer o seguinte: todas as outras virtudes maravilhosas que nós podemos aprender, como compaixão, a própria paz, ser sincero, né? Manifestar a verdade, compaixão, alegria, todas essas outras virtudes, eu costumo dizer que elas são ferramentas que vão se unir e quando todas elas estão unidas, nós vamos manifestar o supremo amor. E aí nós podemos dizer é um amor incondicional, porque quando a pessoa já não tem mais orgulho, já não tem mais esse ego, já não procura mais ter uma condição para amar alguém, então, de fato, é um amor sem interesses, um amor incondicional. E é claro que nos dias de hoje nós não encontramos pessoas que conseguem viver esse amor incondicional na prática. Eu costumo considerar que o Sai Baba, na forma como ele viveu a sua vida, porque ele mesmo dizia que a sua mensagem era a sua vida, e como ele dedicou toda a sua vida ao trabalho ao próximo, a servir ao próximo, como ele mesmo diz, é mais santa as mãos que trabalham para servir o próximo do que os lábios que oram para ajudar o próximo. Então, trabalhar, servir, manifestar esse amor de ajudar o próximo, talvez seja uma das melhores formas de manifestar o amor incondicional. Então é claro que nós precisamos de ter todas essas outras virtudes, como a compaixão, a alegria, a paz, todas essas outras para fundamentar e juntas formar esse amor incondicional, porque não existe amor incondicional numa mente agitada, por exemplo, porque o amor incondicional é como se fosse a perfeição, é a própria manifestação pura de Deus. Então, não poderia existir alguém que de fato é o amor incondicional se vive triste, que não tenha alegria, não poderia manifestar esse amor incondicional se é uma pessoa violenta, se é uma pessoa que não é honesta, se não é uma pessoa que ajuda o próximo e assim por diante. Ou seja, amor incondicional é quando todas essas outras virtudes já estão também acontecendo dentro de nós, porque tudo acontece dentro de nós e nós manifestamos e refletimos nas nossas ações e atitudes, na nossa conduta de vida, aquilo que está dentro de nós. Então, essa paz, essa alegria, ela tem que estar aqui dentro. E uma vez que ela está aqui dentro, aí sim, eu sou essas virtudes, eu passo a manifestar esse amor incondicional quando todas elas estiverem acontecendo dentro de mim. E antes de eu te falar do quinto e último dos valores humanos, eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, o que você pensa sobre esses assuntos e também se você gosta de aprender sobre expansão da consciência, autoconhecimento, essa jornada de espiritualidade, além de aprender também sobre como fazer bons relacionamentos, encontrar mais pessoas que estão nessa área, porque como eu estou desenvolvendo um projeto de uma escola onde ali tem pessoas que se interessam por relacionamentos, nesse sentido de fazer boas amizades, criar bons networkings, também sobre espiritualidade, que é um dos pontos mais fortes da nossa escola, sobre saúde, a nossa alimentação, que seja uma alimentação que faça bem ao nosso corpo físico e que não venha prejudicar o nosso aspecto espiritual também. Além disso, sobre a área do dinheiro, que é importantíssimo para o caminho do meio, como Siddhartha Gautama nos ensina, né? Porque nós precisamos conciliar a vida material com a vida espiritual. Então, eu abordo todos esses assuntos em um programa de expansão da consciência e autoconhecimento chamado A Ciência da Vida, com mais de 60 horas de conteúdos que estão prontos para você poder se tornar a melhor versão de si mesmo, viver cada dia
mais feliz, despertando essa natureza divina que sempre esteve dentro de você. Eu quero apenas que eu possa orientar você, falar alguma coisa para que possa manifestar tudo isso que já existe dentro do seu coração. Então, se você tem interesse, clica no link que está aqui abaixo. E o quinto dos 5 valores humanos, nosso querido Sai Baba, é sobre a não violência. E talvez uma das pessoas que mais podem nos ensinar sobre isso é o próprio Mahatma Gandhi, que com a sua própria vida conseguiu demonstrar como é aplicar na prática a não violência, porque quem já conhece a história sabe que o Império Britânico dominava a Índia e sem criar nenhuma guerra, Gandhi fez uma campanha onde milhares ou milhões de pessoas aderiram a essa campanha e juntos conseguiram, sem violência, derrubar o Império Britânico, no sentido de que o Império Britânico só estava na Índia porque tinha interesses, porque vendia muito tecido e assim por diante. Então conseguia escravizar os indianos. Mas uma vez que o Gandhi conseguiu, por exemplo, todo mundo que comprava tecido do Império Britânico passou a fabricar o seu próprio tecido e não depender mais do Império Britânico. Então, sem criar uma guerra, apenas se tornando independente, de fato, alcançou a independência. E é claro que o Império Britânico foi lá, tentou criar guerra, foi brigar, agrediu. O Gandhi também sofreu muito, várias pessoas apanharam, teve morte no meio, porque, de certa forma, o Império Britânico foi lá e atacou. Mas veja o princípio da não violência. Ninguém que de fato tinha compreendido a mensagem do Gandhi revidou. É claro que teve algumas pessoas que em algum momento, se você já assistiu o filme de Gandhi também, você vai ver essa história. Algumas pessoas revidaram, mas essas foram as que não entenderam a mensagem de Gandhi, porque o próprio Gandhi, ele não revidou. Então, ou seja, ele suportou a dor de alguém ir lá atacar, machucar ele, bater nele, mas o fato de ele mostrar essa inferioridade carnal, de não revidar, não violentar, então ele conseguiu vencer. Veja, a Índia hoje é independente do Império Britânico. Então, quando alguém nos ataca, como o próprio Jesus já nos ensinou também, se alguém bate em um lado da sua face, oferece o outro. Nesse sentido de nunca voltar com um outro ataque, nunca revidar, para que nós possamos aplicar a não violência. Então, eu espero que você tenha gostado da ideia desse vídeo. E se você tem interesse em ouvir mais sobre esses assuntos e aprender mais, então se inscreva nesse canal para que nós possamos também crescê-lo e poder oferecer esses conteúdos para mais pessoas que têm esses mesmos interesses. Agora eu espero que você fique com Deus.